Boa tarde, nós somos da Rádio Jovem, aqui na Feira de Móveis Rústicos para entrevistar o Plínio Andrade, empresário de uma marcenaria. Meu nome é Victor. Meu nome é João Pedro. E vamos fazer uma pergunta aqui pro Plínio Andrade. Como surgiu a ideia de vocês montar uma marcenaria ou criar? Em primeiro lugar, muito prazer falar com vocês, falar com a Escola Neca Quirino. E, na verdade, a marcenaria ela já está no nosso sangue, meu, dos meus irmãos. O meu pai ele é marceneiro há mais de 50 anos, há cerca de 52 anos. E ele foi um dos primeiros alunos quando fundou o CAP aqui na cidade de Passos. O CAP que tem um papel muito importante na formação tanto de pessoas, de cidadãos, quanto de mão de obra também. No início da década de 70, meu pai começou a atividade na marcenaria como aprendiz e trabalhou nesse ofício a vida toda. E tanto eu quanto meus dois irmãos, nós herdamos essa profissão do meu pai. Além de todos os irmãos homens do meu pai mais novos que ele, também herdaram esse ofício de marceneiro. E no ano de 2010, eu, o Ramon e o Alan, nós decidimos numa pequena marcenaria que meu pai tinha, 4 ou 5 máquinas bem pequenas, bem simples, nós decidimos empreender e tentar e arriscar por conta própria nesse ramo de móveis rústicos. E graças a Deus a gente está no ramo aí há 14 anos, caminhando aí para os 15 anos e tem dado certo, graças a Deus. Agora, uma das nossas perguntas é sobre os móveis de vocês. De onde vocês conseguem a madeira? De que maneira? Se a madeira é extraída corretamente, sem prejudicar o meio ambiente? Se é feito reflorestamento ou não? Isso daí é muito importante a gente comentar e é uma situação que traz muito mérito para o setor moveleiro de Passos. Nós somos mais de 200 fábricas de móveis rústicos, além da cidade também ter aí cerca de entre 50 e 100 fábricas de móveis planejados. No setor de móveis rústicos, nós trabalhamos atualmente, a matéria-prima principal é a madeira de demolição, que é uma madeira 100% sustentável, porque é madeira reaproveitada, então ela não é nem cortada da natureza. Essa madeira normalmente vem do estado do Paraná e do estado do Mato Grosso, que são casas que são demolidas, casas com cerca de 60, 70, 80, algumas construções até centenárias. Então essas construções, elas são demolidas e essas madeiras, normalmente peroba rosa, todas madeiras de lei, madeira de excelente qualidade, elas são organizadas e transportadas até aqui para a cidade de Passos e aqui são transformadas em móveis. E a outra madeira que está entrando no mercado, também muito potencial, é o eucalipto. O eucalipto tem diversas variedades, existe a variedade específica para móveis, que tem uma qualidade excelente. Aí o eucalipto, aí ele já é plantado específico para ser cortado e ser transformado em móveis. Então ele é feito tem um manejo correto para fazer, de forma que não agride também o meio ambiente. Qual o processo de transformações dos móveis? É um processo semi-artesanal, apesar de utilizar máquinas. As máquinas do setor moveleiro, dos móveis rústicos, elas não são máquinas tão modernas, tão sofisticadas, porque a própria madeira que vem com prego, que ela não vem tão uniforme, as bitolas delas variam bastante, vem com tinta, vem com resto de areia, vem com terra, então elas não permitem o uso de máquinas sofisticadas. E isso que traz uma riqueza para os móveis. Os móveis são únicos, porque apesar de utilizar o maquinário, é um móvel que ele é bastante artesanal. Ele tem que ser feito peça por peça, ele tem que utilizar mesmo ali a experiência do marceneiro, do trabalhador, do ajudante. Ele tem que ter um olhar específico. Cada tipo de madeira, ela pede para ser transformada em uma peça. Tem a madeira própria para se fazer a mesa, tem a madeira própria para fazer um conjunto de banco de jardim, tem a madeira específica para ser transformada num aparador. Então é um processo, vamos dizer assim, bastante artesanal. Os móveis vocês fazem iguais ou cada um tem um toque diferente, uma maneira diferente de fazer, uma coisa especial em cada móvel? Pelo fato de ser um móvel bastante artesanal, ele depende muito dessa habilidade do marceneiro. Então dificilmente nós vamos ter 2 móveis rústicos
totalmente iguais. É praticamente impossível, porque o próprio veio da madeira, a própria textura da madeira, ele não permite que você tenha dois móveis exatamente iguais. Aí agora cada fábrica adota um modelo de fabricação. Tem fábrica que trabalha com móveis mais personalizados, de acordo com o que o cliente pede, ou desenha, ou leva uma fotografia. E tem fábrica que trabalha um pouco mais em série. Às vezes faz 100 peças de um mesmo modelo, faz 200 peças de algum outro modelo. Então tem esses dois tipos, perfis de fábricas. Tem fábricas que trabalham mais sob encomenda, que faz esse móvel personalizado. E tem fábrica que gosta de trabalhar um pouco mais em série. Mesmo essa fábrica que trabalha um pouco mais em série, dificilmente a gente vai ter dois móveis exatamente iguais. Quantas pessoas tem empregadas nesses setores? Olha, a gente tem uma estimativa que na cidade de Passos, só no setor de móveis rústicos, existem 2.000 pessoas que trabalham de forma direta nas fábricas todos os dias e mais 2.000 pessoas que trabalham de forma indireta. Quem são os indiretos? São os caminhoneiros que fazem as entregas, que todos os dias vários e vários caminhões chegam com madeira e saem com móveis prontos aqui da cidade de Passos. É um comércio muito forte. Nós temos uma estimativa que é fabricado em Passos a cada hora um caminhão de móveis. A cada hora do dia, um caminhão de móveis é fabricado e esse caminhão sai daqui da nossa cidade. É um setor bem forte, bem pujante. Então nós temos envolvidos aí no setor cerca de 4.000 pessoas. Se a gente somar aí com o setor de móveis planejado, passa de 5.000 pessoas, tranquilo. Então a gente entende que o setor moveleiro no geral da cidade de Passos, ele é bastante representativo em número de pessoas, em número de impostos que a gente paga para o município, na questão de geração de emprego e renda para o município. Agora, outra pergunta sobre os móveis. Tem algum móveis de maior valor sentimental e maior valor econômico? Vocês? Olha, os móveis, eles variam bastante, né? Questão de valor, vamos dizer assim, valor econômico. Tem uma peça mais simples, vamos dizer assim, que é uma cadeira, que é a peça menor, que é produzida, que é comercializada, vamos dizer, aproximadamente entre 150 e 200 reais, uma cadeira comum, vamos dizer assim. E tem os móveis que são mais elaborados, que aí não existe nenhuma margem, mas aí tem móvel que chega a custar 3.000, às vezes 4.000, às vezes, dependendo de uma mesa de 4 metros ou 5 metros, essa mesa pode chegar às vezes um valor de 6, 7 mil reais. Isso daí a gente está falando em preço de fábrica. Normalmente esse móvel ele sai daqui, ele vai para o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, aí dependendo da loja ele dobra ou triplica esse valor para chegar no consumidor final. Vocês já exportaram para outros países e quais são eles? Móveis, já exportou móveis. Isso. Móveis. A nossa cidade ela já exportou móveis para vários países, né? A nossa fábrica mesmo que já mandou cerca de 4 ou 5 containers para os Estados Unidos, mas nós temos aqui vários relatos aqui, se vocês forem conversar com os expositores aqui, já foi muitos móveis aqui da cidade de Passos para Israel, já foi móveis aqui para o Canadá, para a França, para Portugal, para os próprios Estados Unidos mesmo. Então já saíram móveis daqui da cidade de Passos para várias partes do mundo. Inclusive, uma curiosidade que talvez o pessoal não sabe, a nossa cidade já mobiliou por 2 vezes o Big Brother Brasil. A edição mais recente que nós mobiliamos foi o Big Brother Brasil 18, que nós mobiliamos a parte quando falo mobiliamos, é a cidade de Passos, saíram daqui da cidade de Passos os móveis. Mobiliou Big Brother Brasil 18, a parte da cozinha e da área externa da casa do BBB. Inclusive, foi muito interessante porque assim que terminou o Big Brother, esses móveis retornam para a cidade. Aí nós conseguimos a permissão da Rede Globo e nesse stand aqui que vocês estão vendo, nós fizemos as lonas replicando a casa e montamos móveis que foram expostos, usados no Big Brother Brasil. Então é comum a gente ver esses móveis, a gente que bate o olho e reconhece o móvel que é daqui da cidade de Passos, a gente vê eles em novelas, é muito comum.
em programas de televisão. Na época que estava o encontro com Fátima Bernardes, já teve um mês que já foi mobiliado todo com os móveis rústicos aqui da cidade de Passos. Então, assim, são móveis que ganharam o gosto aqui do nosso povo brasileiro e a gente fica muito feliz com isso. Queria fazer uma pergunta que você falou assim, que começou de pouco, arriscou para começar do zero, quase do zero, e foi crescendo essa empresa. Como que foi o processo para você chegar na Beleza Rústicas de hoje em dia? Foi um processo assim bem, vamos falar, natural, com muito trabalho e da mesma forma, vamos dizer assim, que praticamente todos percorreram esse caminho. Todas essas 200 fábricas, nós temos muitas características em comum. O perfil, né, da pessoa aprender o ofício em uma fábrica e tentar arriscar. Porque não é tão difícil você começar a produzir os móveis. Com um espaço pequeno e poucas máquinas, você já consegue desenvolver algumas peças. Então nós começamos, né, na garagem da nossa casa, na época, e começamos fazendo peças mais simples e com a ajuda do nosso pai também. Na época a gente nem era, vamos falar assim, tão especialista em produzir. Aí começou nós, os 3 irmãos e o meu pai ajudando. Aí aos poucos nós fomos reunindo um lote de móveis, vendendo. Aí aquele recurso, a gente usou bastante assim, a disciplina, né? Aí aquele pouco recurso que entrava, a gente tentava melhorar alguma máquina e para ajudar mais no processo de fabricação. Aí a gente conseguia fabricar mais um pouco e melhorava outra máquina, comprava um pouco mais de madeira e foi indo dessa forma. Eu lembro que na época nenhum dos 3 ainda era casado, não precisava, vamos falar assim, sustentar a família. E cada pouquinho que entrava dos móveis, a gente guardava para ir reinvestindo novamente. É como se fosse começar uma fogueira, né, bem pequenininha, né? Então você tem que ir soprando ali, cuidando. Então foi dessa forma. Aí aos poucos aí as demandas foram aumentando, a gente foi começando a conhecer os clientes, foi começando a receber os pedidos, mas tudo assim bem pouquinho, a gente foi usando muita disciplina. Aí dali para frente, passou um pouco tempo, a gente precisou de mais mão de obra, aí contratou uma pessoa para nos ajudar. Passou um pouco de tempo, a gente conseguiu formalizar uma empresa e daí para frente a gente foi crescendo degrauzinho por degrauzinho, né? Então a gente está aí chegando a 15 anos, não é fácil, os desafios, eu acho que enquanto a empresa existir, os desafios vão existir. Tem época que é mais fácil de vender os móveis, tem época que é bem mais difícil, entendeu? Dependendo da economia que o momento que o país atravessa, mas a gente sempre tem que continuar trabalhando sério e passando todas essas fases para conseguir estar no mercado. Qual que é o tempo demorado para criar um móvel, mesmo se for do básico até o mais elaborado? Quanto tempo vocês levam para fazer um móvel desse? Depende de cada tipo de produção, mas vamos falar assim em média. Se um marceneiro com experiência, se ele for fabricar uma mesa para 8 cadeiras, só a mesa, aí vai depender do maquinário que ele vai trabalhar, do tipo da madeira que ele vai trabalhar. Mas se tiver todas as condições ajudando, em um dia, vamos falar um dia e meio, em um dia e meio de trabalho, ele consegue entregar uma mesa. Não é, vamos falar assim, não é tão rápido, sabe? É um processo aí que ele não tem como ser tão rápido. Por isso que uma fábrica ela tem que adotar as estratégias corretas, o maquinário correto, para ele conseguir otimizar um pouco a fabricação. Qual a mensagem que vocês dão para os jovens que querem seguir essa profissão? De marcenaria, né, de marceneiro. Olha, a nossa cidade ela é agraciada com essa quantidade de fábricas, né? Tanto eu quanto meus irmãos, nós aproveitamos a oportunidade. Então a mensagem que eu deixo para os jovens é essa: aproveitar que na nossa cidade tem essa quantidade de fábricas, seja móveis rústicos, seja móveis planejados. Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado nesse ofício, né? Mas eu acredito que qualquer jovem, homem ou mulher, que quiser uma oportunidade, né, para trabalhar no setor moveleiro, ele precisa ter a idade de 18 anos. A legislação não permite, uma coisa que eu acho muito errada. Eu acho que pelo menos 16 anos poderia já ingressar no mercado. Eu comecei com 15 anos, não me fez mal nenhum, pelo contrário, me fez foi muito bem. Mas precisa ter 18 anos e é só chegar na marcenaria que certeza que você vai conseguir um emprego, você vai conseguir a oportunidade, porque a falta de mão de obra ela é muita.
entendeu? Então, se a pessoa chegar numa fábrica, conversar, apresentar, falar que quer trabalhar, que quer aprender, ele vai ter a oportunidade. E daí para frente é trabalhar com seriedade, aprender e, se ele tiver a vocação, se ele tiver essa vontade, no segundo momento, empreender também. Queria agradecer a participação da entrevista e agradecer você e a sua colaboração. Quer deixar alguma mensagem ou algo assim? Claro, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer, né, pela entrevista, parabenizar pelo trabalho de vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês, sempre vejo as postagens, publicações, o movimento, né, do trabalho que vocês desenvolvem. Vocês estão de parabéns e gostaria de reforçar aqui o convite para todos que estiverem nos assistindo, poder vir participar, aqueles que não conhecem, vir conhecer. É uma riqueza que nós temos na nossa cidade, né? A nossa cidade, ela é a cidade do país com o maior número de fábricas de móveis rústicos, né? Então, nós temos o título de capital nacional dos móveis rústicos. E a feira, nós estamos na 6ª edição, é um ambiente super agradável, é um ambiente seguro, um ambiente familiar. Além dos móveis, temos outras empresas expondo aqui também, várias empresas aqui da nossa cidade, do nosso município, uma praça de alimentação muito bem montada, muito bem organizada, com comidas típicas aqui da nossa cidade, da nossa região, com shows ao vivo todas as tardes. Então fica aqui o convite para todos virem assistir, prestigiar a 6ª Expo Móveis Rústicos. E no mais,